Hoje a gente já se viu na aula de matemática, agora a gente vai para a aula de ciências. Na aula de ciências, eu sei que teve gente que perguntou, Estela, por que a segunda aula não teve link? Pessoal, a aula de ciências, para ela ser produzida, para eu fazer todos os experimentos, para filmar, para editar, eu demorei acho que umas 2 horas, tá? Mas o vídeo ficou com meio 30 minutos, 40 minutos, mas foi o suficiente para eu colocar para vocês todo o conhecimento que estava proposto para aquele dia, tá? Então, o vídeo demorou muito para ser feito, para ser editado, as experiências no modo geral. E se a gente fosse ter aquela aula fisicamente, é claro, gente, a vivência não seria a mesma. Eu sei que vocês estarem ali, presente, tocando, vendo, é muito diferente. Mas o momento que a gente está passando agora requer um certo cuidado. Se a gente fosse fazer aquela aula com aquele jeito, com aquelas experiências presencialmente, nós iríamos levar fácil 2 a 3 aulas para ter o mesmo roteiro. Conteúdo, experiência, nem sou eu que faço as experiências, eu tive que aprender a fazer, porque essas experiências são a tia Lu que faz e explica para vocês. Então foi uma aula que levou um tempo para ser produzida, que se fosse presencial ela também duraria mais tempo, ela demandaria mais tempo para vocês. Só que como eu faço aqui sozinha, eu não preciso ficar parando, não tem a interferência, né? Não tenho que ficar... Eu adoro quando vocês perguntam, contam história, falam, tudo relacionado ao tema, mas não tem isso. Então isso faz com que a aula seja muito mais rápido. Não está faltando conteúdo, gente, é isso que vocês precisam entender. Não está faltando, a aula está sendo rápida, a gente está aprendendo menos. Não está aprendendo menos. Se a mesma aula de ciências fosse dado lá no colégio, nós precisaríamos de 2 aulas de 50 minutos, demoraria 100 minutos. Então, foi só 30. Foi só 30 de uma aula que foi compacta, tá? Mas foi dado tudo o que precisava para aquela aula. Não se preocupe, vocês não estão deixando de aprender nada. Eu garanto para vocês. Certo, meus amores? Bom, hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos para a página 238. Nós acabamos aí essa página, na última experiência nós paramos aí em solo, nos tipos de solo aí, ó, um solo bom para o plantio das hortaliças, ele deve ser poroso. Que significa isso? Que apresenta espaço entre os grãos aí para que a água consiga entrar, o ar consiga entrar, a raiz consiga rasgar esse solo, crescer, desenvolver, certo? Hoje a gente começa a sessão ler. Então vamos lá? Abra sua apostila junto comigo. Eu vou fazer a leitura e nós vamos para as atividades dessa sessão ler. Certinho? Então vamos lá. A permeabilidade do solo permite a formação de lençóis freáticos e de aquíferos. Vocês lembram, não da última aula de experimento, da outra, que nós falamos sobre lençóis freáticos, sobre aquíferos? Se você não lembra, dá uma procuradinha no link lá no YouTube, no vídeo, que eu até coloquei uma imagem de um lençol freático, de um aquífero. O que acontece tanto no lençol freático quanto no aquífero? A água da chuva cai, chega no solo. É claro, gente, que hoje em dia a gente mora em lugares que tem pouca permeabilidade de solo. O que significa? Asfalto, calçada, isso não permite que a água permeie o solo, que ela seja infiltrada no solo, tá? As áreas verdes, elas são extremamente importantes por isso. Porque numa área verde, você tem uma grande área de permeabilidade de água. Então, vamos pensar assim, aqui em Piracicaba, né? Você pega lá lá na Rua do Porto, lá, né? A área de lazer lá da Rua do Porto. Pense, toda aquela área verde ali.
além dela deixar a cidade muito mais fresquinha, além dela deixar a cidade muito mais bonita, além dela ser usada para esporte, para atividade de lazer, ela também é de muita importância para a permeabilidade de água. Então a água que cai ali, ela consegue infiltrar na terra, ela consegue entrar na terra. Por que que é tão importante essa água infiltrar na terra? Para abastecer esses lençóis freáticos e aí que a gente tem por debaixo de todo o solo, tá? Então, o que que acontece? A água cai, ela infiltra no solo e até ela chegar numa camada que seja de argila, por exemplo, e que a água não consiga passar, que seja mais impermeável, tá? Nessas camadas de rocha, nessas camadas de argila, que a água não consegue passar, o que que acontece? A água infiltrou no solo, chegou nessas camadas, a água vai correr, formando um veio d'água, tá? Formando um riozinho lá embaixo da terra. Essa água, ela vai correr por debaixo da terra, até ela encontrar uma saída, certo? Até ela encontrar por onde ela consiga sair aí. E aí forma as nascentes de água, muitas nascentes de rio começam dessa maneira, formam as cachoeiras, porque vamos pensar numa montanha, essa água veio correndo, de repente a montanha acabou, e aí a água começa a brotar e sair debaixo da terra aí. Então, é muito importante uma cidade ter áreas de permeabilidade de solo, tá? Permeabilidade de água aí. Essas águas, além dos lençóis freáticos serem usados para isso, eles são usados também para poço. Alguém aí tem poço em casa, né? O poço funciona exatamente dessa maneira. A pessoa, um geólogo, né, que entende de solo, que entende de perfuração, faz o estudo do solo, onde que pode ter um veio d'água. Hoje tem equipamentos para isso. E aí, naquele lugar, ele fura até achar um lençol freático, certo? E aí, achando o lençol freático, o poço é ali, porque daí a água brota e enche esse poço com água natural, com água limpinha. No estado de São Paulo, a gente tem aqui, quem já foi pro Termas Laranjais? Termas Laranjais é muito gostoso, né? O Termas Laranjais, ele foi descoberto meio sem querer. Na época, o governador do estado de São Paulo, foi feito todo um estudo daquela região de solo e descobriram que ali tinha uma grande quantidade de líquido. Mas isso faz bastante tempo, não tinha mesmo equipamentos tecnológicos que se tem hoje. Então ficaram muito... não sabiam direito, podia ser petróleo, podia ser... não sabia direito o que tinha ali, mas viam que tinha uma grande quantidade de líquido ali embaixo da terra daquela região. E aí começou todo o trabalho de perfuração do solo para saber o que que era todo aquele líquido que tinha embaixo daquele solo. E aí, depois de perfurar muito, descobriram que era água. E a água que brota da terra ali, ela é muito quentinha. Então, quem já foi pro Termas Laranjais viu que o Termas Laranjais é de água quente. Aquela água quente, Stella, é de piscina aquecida? Não! O Termas Laranjais, a água que vem debaixo da terra do lençol freático ali é tão grande que não é nem um lençol freático, é um aquífero. O aquífero é maior que o lençol freático. Como ela fica numa camada super profunda, a gente sabe já que no meio do globo terrestre é o magma quente. E aí, como fica muito profundo, essa água esquenta. Então, ela vem debaixo da terra já quentinha. Ela vem bem quentinha ali para a superfície. É por isso que todas as piscinas têm água quente ali no Termas Laranjais. Ali foi um aquífero que foi descoberto. Certo? Legal, né? Tá vendo? Como a maioria de vocês já viram, já nadaram no aquífero. Bom, hoje... na página 238, vamos começar a seção Lê, que está escrito Água nas alturas. Como as águas que ficam no subsolo formam rios e cachoeiras nas montanhas. Chuar. Esse barulho no meio da floresta não deixa dúvidas. Tem cataratas por perto.
ver aquela água toda caindo é realmente muito bonito. Mas como será que ela foi parar lá no alto? De acordo com o geólogo, lembra que a Tistela falou? Geólogo é o profissional que estuda a terra, sua constituição física e sua história. Trabalha com a preservação de inundações, terremotos e também em perfurações de água subterrânea e obras de engenharia como ferrovias, túneis, metrôs, barragem, entre outras. De acordo com o geólogo Reginaldo Bertolo, da Universidade de São Paulo, a água que aparece nas montanhas vem da chuva. Os pingos caem pelas regiões mais altas e vão descendo entre os grãos do solo até atingir os lençóis freáticos. Cada região tem seu próprio lençol freático e a altitude entre eles pode variar. Em locais onde chove com mais frequência, esse reservatório está quase sempre cheio e a água transborda mais facilmente para a superfície. As nascentes dos rios surgem especialmente nos vales das montanhas, naqueles locais onde a superfície dos lençóis freáticos cruzam com a superfície do solo, conta o cientista. Veja que conclusão interessante. As cachoeiras enormes que vemos por aí começam com várias pequenas gotas de chuva que foram se unindo e andando juntas embaixo da terra até virarem um grande curso d'água. O principal rio que corta, vocês vão ver isso no 5º ano, que corta a região nordeste, que é uma região muito seca, uma região onde chove muito pouco. Então tem um rio que corta aquela região toda e que é muito importante para aquela região. É chamado de Rio São Francisco. Quando vocês ouvirem aí falar sobre o Rio São Francisco, você vai falar, a Tistela falou pra gente ano passado desse rio. O Rio São Francisco, pessoal, por que ele é um rio que corta toda aquela região de sertão, da região nordeste, e ele não seca? Porque a maioria dos rios daquela região, eles secam. No período de chuva, eles enchem de água, e no período de seca, onde fica às vezes até um ano sem chover, aqueles rios todos secam, né, de água. Por que o Rio São Francisco não seca? Por que ele passa por 5 estados brasileiros de sertão, onde chove pouco, e ele não seca? Porque a nascente dele, aonde ele brota da terra, o lençol freático, é lá em Minas. Pensem um pouquinho, ó, vou pôr aqui para vocês verem, ó, nasce lá em Minas e aí ele cruza os 5 estados brasileiros sem secar. Porque lá na cabeceira desse rio, na nascente desse rio, que é em Minas, é uma região que chove muito. Então a chuva tá sempre abastecendo esse lençol d'água aí, essa nascente, e aí esse rio nunca para de correr, porque a nascente está numa região aonde chove muito. Se a nascente estivesse numa região onde não chovesse, essas gotas d'água não infiltraria, não chegaria nesse lençol aí freático e não abasteceria esse rio que é tão importante para o Brasil, principalmente para aquela região. Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Eles são classificados de acordo com o tipo de porosidade e a pressão a qual estão submetidos.
Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos e práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas dos aquíferos escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso, é fundamental gerenciar o volume de água que pode ser utilizada. Somente o órgão gestor de recursos hídricos do seu estado pode dar autorização para construir poços e a outorga para fazer uso da água. Alguns dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, como o Guarani e o Amazonas. O trabalho da Agência Nacional de Águas em relação às águas subterrâneas é elaborar estudos dos aquíferos, fornecendo dados e informações para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Quanto mais proteção para os aquíferos, maior segurança para as nossas reservas hídricas. Agora, pessoal, prestem atenção. Vocês têm atividades para fazer da página 239, essas atividades é sobre esse textinho que nós acabamos de ler aí, sobre esses riozinhos, sobre o lençol freático que dão origem à nascente de rios e lagoas. Olha que bonitinho o riozinho nascente. Geralmente um rio onde ele nasce, a água é muito limpa. Até o rio Tietê, que é um rio, eu acho que é o rio mais poluído do Brasil, porque ele corta a região de São Paulo e ele recebe o esgoto de toda aquela cidade, grande parte do esgoto daquela cidade, a nascente dele é água limpinha, é água purinha. Então, nasce no interior. Então, a água, quando ela brota da terra, ela brota muito limpa, né? Ela vem muito limpinha. E aí, nós vamos tragando ela durante o caminho, durante o curso dela aí, desse leito, desse rio. Então, vocês vão fazer a atividade 1 e 2 da página 239. Já pega o caderno de ciências e já engata no para casa, tá? A 1 e a 2 vão ser feitas no caderno, porque não tem linha aí na apostila. Então, você pega o seu caderno, você põe a data de hoje. Hoje é dia 5, para quem tá perdido no tempo e no espaço aí. Anotem a página, que é a página 240. Anota a página, atividade 1 do para casa. Responde, porque não tem linha na apostila, não dá para você responder. 2, a mesma coisa. A 3, a 4 e a 5, como é de múltipla escolha, dá para vocês fazerem aí na apostila, tá? E a gente já volta para a segunda aula para correção dessa para casa e dessas duas atividades. Trabalhando, pessoal, a gente se vê daqui a pouquinho para correção.